Oi, meu nome é Amanda e eu vou apresentar meu trabalho sobre hiperadrenocorticismo em cães para a disciplina de Bioquímica aplicada ao metabolismo animal. Bom, meu trabalho ele foi baseado num relato de caso que foi lançado lá em 2011 pela revista PubVet, que é uma revista bem conhecida em publicações de medicina veterinária e zootecnia. Bom, o hiperadrenocorticismo ele também é muito conhecido por síndrome de Cushing, que é uma doença endócrina que é causada por altas taxas de glicocorticoides no sangue. E ela é relativamente comum em cães de meia idade e cães idosos, não tendo uma preferência sexual. Esses glicocorticoides, eles são hormônios esteroidais que são liberados produzidos lá pelas glândulas adrenais ou suprarrenais. Elas são glândulas que estão localizadas acima dos rins e elas são basicamente divididas em duas porções, o córtex e a medula. Para o nosso conhecimento aqui, o córtex, que contém as zonas celulares responsáveis pela produção desses hormônios esteroidais. A zona fasciculada é o nosso foco porque ela é responsável pela produção dos glicocorticoides, em especial o cortisol, que é o principal deles, e a questão do nosso estudo aqui na síndrome de Cushing. O cortisol, a liberação dele se dá lá desde o hipotálamo, o eixo hipotálamo-hipófise. O hipotálamo ele é estimulado a liberar o hormônio CRH, que é o hormônio liberador de corticotropina. Esse CRH ele vai agir lá na adenipófise para a liberação de um outro hormônio chamado ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio, por sua vez, vai agir lá nas glândulas adrenais para a liberação e produção do cortisol. O cortisol ele vai agir em inúmeras funções do nosso corpo, é um hormônio vital. Ele aumenta a pressão arterial, ele age no sistema imunológico, ele aumenta a glicemia, ele atua no sistema nervoso. O cortisol, ele, além de atuar em vários sistemas, como o sistema ósseo, o sistema muscular, a principal função dele está no metabolismo. É um hormônio que faz gliconeogênese. Ele quebra proteína e quebra gordura para produzir mais glicose e liberar essa glicose no sangue, aumentando a nossa glicemia, aumentando a nossa pressão arterial, que são reações de resposta ao estresse. O estresse, não só o estresse ruim, o estresse no geral, que é uma adaptação fisiológica do nosso organismo a inúmeras reações, a inúmeras funções. O cortisol ele também age lá na imunidade como um imunossupressor. Ele inibe a síntese de citocinas inflamatórias, que são sinalizadores da inflamação, inibe também a síntese de histamina, então ele acaba agindo como anti-inflamatório e um antialérgico. E ele também pode reduzir a absorção de cálcio, podendo causar aí uma osteoporose. Esse é um ponto bem negativo do cortisol. As causas do hiperadrenocorticismo, elas podem ser exógenas ou endógenas. Exógenas, elas podem ser hipófise dependente ou adrenocortical dependente. Na maioria das vezes são causadas por tumor, o mais comum é que seja um tumor na hipófise, até 85% dos casos é essa a causa. E nas causas exógenas, também chamadas de iatrogênicas, ocorre uma atrofia das glândulas adrenais pelo uso indiscriminado de corticoides por um longo período de tempo. Os sinais clínicos podem ser polidipsia, poliúria e polifagia, que é o aumento da sede, o aumento da frequência urinária e o aumento da fome. Pode também provocar letargia, fraqueza muscular. O abdômen aumenta muito de volume, fica um abdômen pendular, caído. Obesidade, infecções urinárias, a alopécia, que é a queda de pelo, de forma simétrica e bilateral, pelo opaco, pelo seco, a pele fica mais fina, podem aparecer estrias, flacidez,
Pode ocorrer também hiperpigmentação. Nesse slide tem algumas imagens de um outro relato de caso, não esse que eu estou abordando aqui, não esse que foi usado como principal artigo para o estudo, né? Mas foi um outro relato que usou algumas imagens que eu achei bem interessante. A primeira imagem mostra bem essa questão do aumento do volume abdominal. São duas cadelinhas da raça Poodle, e a primeira ela tá com esse abdômen pendular que chama, né? Que é um abdômen bem volumoso. E a outra já é uma cadelinha normal, sem a presença da síndrome de Cushing. A segunda imagem mostra bem a questão da alopécia, também, né, numa fêmea da raça Poodle, a queda de pelo do lado da barriguinha dessa cadelinha, né, de forma bem acentuada. E a última imagem ali é um cão com dificuldade respiratória por conta dessa síndrome de Cushing. Os achados laboratoriais, eles podem ser representados por um aumento sérico da fosfatase alcalina, a laninotransferase, que são enzimas do fígado, e também do colesterol e da glicemia. E tem um hemograma conhecido por ser hemograma de estresse, que é quando ele apresenta algumas alterações, que é o aumento das hemácias e dos neutrófilos e a queda dos eosinófilos e dos linfócitos. Há ainda um hiperadrenocorticismo atípico, que é quando os achados laboratoriais estão todos normais, mesmo o cão apresentando muitos sinais clínicos evidentes da síndrome de Cushing. O diagnóstico ele é dado pela história clínica, pelos achados físicos, achados laboratoriais e também por um teste de função adrenal, onde é usada uma baixa dose de dexametasona, e aí é avaliado, feito algumas coletas de sangue, primeiro para ver o cortisol sérico basal, né, o valor, e depois de aplicada a dexametasona, que é um corticoide, é avaliado 4 horas depois, e depois uma nova dosagem ali às 8 horas depois dessa aplicação, para ver se houve um aumento na concentração do cortisol sérico. É importante também descobrir a causa. Depois de achada a síndrome de Cushing, de fechado esse diagnóstico, é muito importante descobrir qual a causa, se está lá na hipófise o problema, se está na adrenal, se foi motivado pela ingestão excessiva de corticoides. Para descobrir essa causa, tem um exame que é feito uma supressão com uma alta dose de dexametasona, e eles conseguem identificar se essa causa está lá na hipófise ou se está na adrenal. Para descobrir se é iatrogênica, a causa ela não é identificada, né, nessas situações. Então, muitas vezes não apresenta alteração nesses exames, e aí se fecha que pode ser iatrogênico, pode ter sido por uma alta dose de corticoides por um longo período. O tratamento, o melhor prognóstico é cirúrgico, né, a remoção da glândula adrenal por tumor, geralmente, quando esse tumor ainda é possível de remoção, ou então usado mitotano, que é mais usado em problemas na hipófise, quando a causa é hipófise dependente. O objetivo do mitotano é controlar o estado hiperadrenal, né? Ele bloqueia a síntese dos hormônios esteroidais e destrói o córtex da adrenal, convertendo hiperadrenocorticismo em hipoadrenocorticismo. Mas aí o problema é que às vezes tem algum tumor numa glândula, por exemplo, na esquerda, e ele é uma droga quimioterápica e acaba causando danos nas duas glândulas. Então, muitas vezes tem que acabar controlando a dosagem do hormônio do cortisol por via oral. O relato de caso presente nesse estudo, ele foi realizado no Hospital Veterinário de Uberaba, em Minas Gerais, lá em 2010. Era uma cadelinha da raça Poodle, com 10 anos e tinha 10 quilos. Ela possuía catarata nos 2 olhinhos, o músculo do coração estava aumentado, ela tinha problemas de pele, como alopécia, né? Um aumento do volume do abdômen,
muita fome, muito apetite e também sentia muita sede. E aí, os achados laboratoriais dela, o hemograma apresentou uma queda nos linfócitos e uma proteína plasmática aumentada. Na urina, ela estava com perda de proteína pela urina e estava com aumento da alaninotransferase e da fosfatase alcalina, que são as enzimas do fígado. Estava também com aumento do cortisol sérico e uma queda na produção ali, na dosagem sérica do ACTH. Foi feito também um ultrassom da glândula adrenal, em que se viu que a glândula dela esquerda, a adrenal esquerda, estava aumentada, bem sugestivo de que ali tivesse um tumor. Bom, o tratamento então foi orientado que fizesse a remoção cirúrgica da glândula adrenal esquerda, que era a possível causa, o problema da síndrome de Cushing do animal, e também a administração do mitotano para causar necrose seletiva dessas zonas do córtex que são responsáveis pela produção do cortisol. O problema é que 5 horas depois da cirurgia o animal veio a óbito. O artigo ele não relatou a causa do óbito do animal tão rápida depois da cirurgia, mas se deduz que seja pelo comprometimento mesmo, né, do metabólico do animal, que já tinha 10 anos e estava bem comprometido, uma síndrome de Cushing bem séria. Então, às vezes, o animal já estava com inúmeras funções vitais comprometidas de forma irreversível e acabou não aguentando a cirurgia. Bom, esse foi o meu estudo, meu relato de caso. As referências estão aqui. A primeira referência foi o artigo principal, né, que baseou esse trabalho, e a segunda foi o relato de caso onde se usou aquelas imagens, que também achei bem interessante e auxiliou também bastante nesse seminário. Eu agradeço pela atenção e é isso.